Boa tarde, pessoal. Vejam aí se está aparecendo para vocês o sorteador que eu coloquei. Eu coloquei aqui os nomes de alguns alunos, né, que fazem parte das equipes, né? Seriam os primeiros nomes que aparecem na listagem que vocês me enviaram. Então, para nós darmos início aos trabalhos, eu vou sortear, mas antes eu pergunto: falta alguma equipe ser incluída aqui nessa lista? Se está tudo ok, então permaneçam como estão. Se não está, se pronuncie, por favor. Ok, então vamos proceder, então. Professora, Diga. eu não sei se o Amaro está aqui, né, na reunião, mas eu acho que foi ele que falou comigo mais cedo que ele não poderia apresentar. Tá, o que eu vou fazer é o seguinte: como o nome dele está, ele vai ser sorteado, e aí, se ele não estiver, vai pular, certo? Para o próximo. Vamos fazer assim, ok? Ok. Então tá, vamos lá. Vamos embaralhar aqui os itens. Acabou que ele é o primeiro, né? Eu acho que ele não está. A próxima equipe que já pode começar os trabalhos é a equipe do Alisson Alves Souza, tá? É a próxima equipe. Então, vocês já podem ficar à vontade para apresentar, tá liberado aí para vocês compartilharem, tá bom? Então, fiquem à vontade. Vou desligar meu microfone, qualquer coisa vocês falam. Tá, a gente já vai começar a espelhar aqui a tela. Podem se organizar tranquilo. Boa tarde. Dá para ouvir? Boa tarde, tudo perfeito. Eu estou tentando ativar minha câmera. Ai, peraí. Bom, boa tarde. A nossa equipe ela é formada por mim, Cristiane e Ellen, pelo Alisson, pelo Fábio e pelo William. A gente escolheu como tema lista de nomes em Python. E a gente criou um programa que ele funciona como uma lista de compras de produtos que são necessários numa obra. Esse programa ele organiza o material, a quantidade, o preço dos produtos e ele gera uma lista com esses valores. Mas é necessário já ter um conhecimento básico de orçamento para poder alimentar o programa. A função principal do nosso programa que a gente utilizou para criar essa lista foi a função append. Ela é usada para adicionar mais conteúdo a uma lista. Eu coloquei um pequeno exemplo aqui, vai ser explicado melhor quando forem explicar o programa, mas tem um pequeno exemplo aqui de como ele funciona. A gente declara uma lista e, quando é necessário colocar mais conteúdo nessa lista, a gente usa a função append. Agora o Alisson vai continuar. Boa tarde, professora. Então, a gente vai mostrar agora como podemos alimentar o nosso programa. E para mostrarmos a alimentação desse programa, a gente vai utilizar um pequeno problema aqui. Pode passar aqui. Então, o problema é o seguinte: faça o orçamento de um muro de 3 metros de altura por 20 de comprimento
contendo pilares com espaçamento de 2,5 metros e as vigas de 3 metros por 0,2 metros e 0,1. Então, para fazermos isso, aí a gente primeiro, para alimentar nosso programa, nós vamos separar os materiais. Então, para fazermos as 9 colunas, os pilares, nós vamos precisar de 0,54 metros cúbicos de cimento, de sacos de cimento. Aí a gente separa o cimento, quantos sacos serão necessários, a areia, aí a quantidade da areia, que no caso seriam 24 litros, e todos esses fatores nós vamos organizando para colocar no nosso programa. Aí, para rodar o programa, como esses fatores vão ser colocados na hora, vai ser explicado logo mais abaixo. É isso. Boa tarde, doutora. A senhora está ouvindo? Boa tarde. Eu vou falar agora um pouco sobre o detalhamento do programa feito pela nossa equipe. Pode passar. Basicamente, nas 3 primeiras linhas, nós fizemos a descrição do programa, onde nós colocamos o seu título e as 2 listas que iremos utilizar, na qual seriam os produtos e as de materiais. A partir da linha seguinte, o bloco fica submetido a um looping do comando while, onde o mesmo só termina quando a pessoa não deseja mais adicionar nenhum item a essa lista. No caso, falando um pouco sobre as listas, nós utilizamos 2 pelo simples fato de ter uma maior organização e simplicidade na hora de fazer o programa, pois funciona assim. Quando adicionamos uma variável declarada pelo teclado, essa variável ela vai ser lida pela lista dos produtos, que no caso seria o tipo do material, a sua unidade, o seu preço e, no caso, a quantidade que deseja utilizar. Em seguida, todas essas informações elas vão ser submetidas a uma outra lista, que seria dos materiais. Só que tem um porém. Essas informações elas vão pertencer a somente uma lista, ou seja, cada material vai ter a sua lista específica. Isso facilita na hora de fazer a somatória do custo, até mesmo na hora de imprimir a lista. No caso da apresentação dos dados e a lista ordenada, nós utilizamos esses valores e métodos simplesmente para manter uma maior organização. No caso, na hora da impressão, vocês irão ver como vai ficar bem mais detalhado e específico o que eu acabei de falar. Pode passar. Bom, boa tarde. Eu vou complementar o que o Fábio falou sobre o programa, que agora eu vou falar como que o programa vai funcionar, como que ele vai rodar. Pode passar. Quando o programa for rodar, ele vai pedir as coisas básicas para poder receber as informações, para poder preencher tudo. No caso, vai vindo todas as perguntas e aí tu vai respondendo com o nome do produto, a quantidade dele e tudo mais. Todas essas especificações. Aí, no caso, sempre no final vai aparecer se você quer continuar ou não. No caso, colocando mais produtos na lista. E no final, quando você terminar a sua lista, quando terminar de fazer, nessa parte que aparece se deseja continuar, você colocar não, o N, e vai aparecer listado todas as coisas que você colocou, todos os produtos, todas as coisas, e aí vai aparecer a somatória de tudo, todas as contas, tudo feito em lista para ficar mais fácil de visualizar. E essa é a nossa apresentação. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, pessoal. Alguém da turma, algum aluno, alguma aluna, quer fazer alguma pergunta para a equipe? Alguma dúvida? Algum comentário? Nenhuma dúvida?
Bem, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Eu gostei da apresentação. Quando você faz um trabalho que você vai para um congresso, as apresentações são assim, elas são muito rápidas. Você fica, às vezes, anos fazendo um trabalho e você publica numa revista em 7 páginas. É tipo qualquer revista científica, e vocês realmente resumiram bem. O trabalho de vocês, para ele ficar melhor, se vocês quiserem depois aprimorar, aí vocês já podem evoluir para trabalhar com arquivo, para pegar tudo isso que vocês digitam e guardar isso no arquivo. Que aí tem os comandos simples também para fazer isso, que tem nas apostilas que eu coloquei no final, tá? Que já é uma coisa disciplina. Mas está tudo ok, tá bom? Muito obrigada aí pela participação de vocês, ok? Obrigado, professor. Muito obrigada. Então, eu vou compartilhar aqui novamente a tela e vou mostrar aqui para vocês que a próxima equipe é a equipe da Tayane. A equipe da Tayane. Então, se a equipe da Tayane estiver presente, pode se organizar aí, tranquila, e fazer a sua apresentação, tá bom? Tá bom, a gente está aqui, professora. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Vocês podem ficar à vontade, tá? E a turma também, se quiser tirar dúvida, fazer pergunta, tranquilo. Sabe, quando você está no início da faculdade, vocês vão fazer isso no presencial. Quando a gente estava no início da faculdade, que a gente ia apresentar trabalho, para não ficar assim tão chato, a gente já combinava com a turma, olha, tu fazes tal pergunta, tu essa, porque já pensou fazer uma pergunta que o colega não sabe responder, mas vocês não têm que ficar preocupados se fizer alguma pergunta e os colegas de vocês não souberem responder, mas a gente ficava. E eu sei que, às vezes, os colegas acabam não fazendo por esse motivo, mas fiquem à vontade, tá? Então, vou desligar aqui meu microfone para não dar eco. Já conseguiu espelhar a tela? Tá compartilhando aqui. Beleza. Boa tarde, professora. Minha equipe é formada por mim, Vitor Lohan, Luan Coelho, Gustavo Pinto e a Tayane Gabriela, ok? O nosso trabalho vem com base na plotagem de gráficos em Python, ok? Se puder, pode passar aí, Gustavo. Beleza. Para começar, vamos fazer uma breve explicação acerca do tema. Fazer a síntese acerca do tema desenvolvido, ok? Vamos ter como objetivo destacar a relevância da iniciativa, em seguida explanar o código de fonte e explanar as nuances do código de fonte, descrever e analisar os resultados da execução do código de fonte, ok? Pode passar. Temos a seguinte afirmação. Na neurociência, junto às novas tecnologias, revolucionaram e facilitaram os processos durante os anos. Com elas, a gente adquiriu as facilidades para resolver os problemas, tanto na engenharia como nas outras áreas do conhecimento. E acho que está bugando aqui no áudio. Olha, eu estou conseguindo te ouvir, não sei, pessoal, mas eu estou ouvindo. Acho que agora você que desligou seu microfone, Vitor, mas a gente estava te ouvindo bem. Agora, dá para ouvir agora? Sim. Tinha começado a falhar aqui. Ok, vamos de novo. O nosso trabalho tem como finalidade expor os gráficos no Python, que, em suma, os gráficos servem para facilitar a vida do engenheiro, expor os resultados de forma mais, como eu posso explicar, de forma mais simples e objetiva, de forma dinâmica. Então, pode passar para mim, por favor. O objetivo geral, como já expliquei, era desenvolver um programa de Python capaz de representar a tela do usuário de gráficos, no nosso caso, de função afim, funções quadráticas de terceiro grau e funções exponenciais simples. Por primeiro, a gente pesquisou, desenvolveu um projeto de pesquisa e sobre a relevância do tema. Por seguida, criamos um código
e um código de fonte do projeto e definimos as bibliotecas, de forma que em seguida a gente realizasse os testes e, consequentemente, os erros a gente corrigisse. E em seguida, comparamos os resultados de forma manual. E em suma, a nossa justificativa em suma é que, diante de todos os problemas que os engenheiros passam no cotidiano, encontrar qualquer tipo de forma que facilite e objetive os resultados é sempre bem-vindo. Ou seja, quando a gente impõe gráficos na forma do Python, no caso aqui, a gente procura objetivar e expor de forma dinâmica os resultados. E assim enfatiza a necessidade que o engenheiro tem de ser ágil na solução dos problemas e ser apto a liderar e comunicar-se de forma eficiente. Ok. Boa tarde, professora. Boa tarde, Tayane. A partir daqui eu vou falar sobre o código-fonte. Pode passar, Gustavo. Gustavo? Já passei, já. Ah, tá, porque demorou, agora que apareceu para mim. Tá. As bibliotecas é uma coleção de subprogramas utilizados no desenvolvimento de softwares. Elas contêm códigos e dados auxiliares que provêm serviços a programas independentes, o que permite o compartilhamento e alteração de código e dados de forma modular. Pode passar, Gustavo. A biblioteca Matplotlib, ela é uma biblioteca do Python que gera gráficos. Ela é uma boa forma de apresentar dados e facilitar a interpretação. Por exemplo, se eu quiser criar um gráfico para mostrar a progressão de vendas de tal loja, eu não quero só olhar, tipo, a planilha da quantidade de vendas. Eu quero ver se a loja progrediu nas vendas ou se ela caiu. Eu vou lá e uso o Matplotlib para criar este gráfico, para assim facilitar a demonstração. Falamos para o Python que ele vai importar da biblioteca Matplotlib usando a função import. Assim, ele vai plotar os gráficos com o Python, usando a função pyplot. Pode passar, Gustavo. Também temos a biblioteca NumPy, que significa Numerical Python. Ela é uma biblioteca usada para trabalhar com matrizes. E por que usar ela? Porque se a gente usar o Python normalmente, ele é muito lento, o processamento dele é muito lento, em comparação com o NumPy, que o processamento é muito mais rápido em questão de formação de matrizes. A maioria das partes que requerem computação rápida, elas são escritas pelo código C, que é um código muito rápido e acessível. E, fora isso, o NumPy também é fácil de usar, porque ele tem uma sintaxe de alto nível. Pode passar, Gustavo. Eu acho que tá demorando passar para mim, porque ainda tá no NumPy. Espera, fica tranquilo, aqui já chegou. É porque o tempo está fechando, aí já deve estar ruim aí na tua casa. Tá, acho que tá ruim.
Tá aqui, importação. Nesse momento do programa, estamos dizendo ao computador quais bibliotecas e funções já definidas vamos usar. Aqui vocês vejam o que eu falei antes, sobre a função import, na qual eu falei que a gente vai importar os gráficos, e aqui PLT é tipo uma abreviação que a gente vai usar para não escrever lá no escopo. E a função NuPy também. Pode passar, Gustavo. As variáveis globais são aquelas que não foram definidas dentro do escopo da função que está utilizando, como a variável x e a variável info, que aqui está explicitado. Pode passar. E o escopo principal. No escopo principal, aqui está apresentado da linha 111 a 114, que apesar de serem as linhas finais, elas são uma das primeiras a serem executadas. Por exemplo, na linha 112, está definido o estilo gráfico entre os disponíveis no catálogo da biblioteca. E aqui nas linhas seguintes, 113 e 114, foram chamadas as funções principais do programa. Pode passar, Gustavo. Gustavo, acho que parou de compartilhar. Parou? Parou. Espera aí, rapidinho. Agora está compartilhando novamente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as funções. O nosso programa ele é todo dividido em funções, ou seja, a estrutura principal dele são as funções e como elas se ligam. Então, primeiro a gente tem que entender o que é uma função. Uma função é um código, é um conjunto de código que só vai ser executado quando ele for solicitado. Então, esse aqui é o diagrama do nosso código, né? Do nosso código-fonte. Ele se baseia nessas funções. A primeira função é a função cab, que é uma função gráfica, ela vai definir o cabeçalho do programa, com as informações do nome do programa, versão, e uma barra de status que a gente colocou para informar o usuário sobre o que está acontecendo no programa. A função principal, que é a função menu, com ela vai ser possível o usuário dizer para o computador o que ele quer fazer, ou seja, de qual função ele quer calcular o gráfico. E a partir daí, a gente tem subfunções, a gente tem outras funções que se ligam à função menu, que só vão ser executadas dependendo da escolha do usuário. Por exemplo, se o usuário quiser calcular o gráfico de uma função afim, a função f afim vai ser executada. Se ele quiser calcular o gráfico de uma função exponencial, a função f exponencial vai ser calculada e assim por diante. Além disso, a gente tem outra função, que é a função dic. Essa função ela vai ser responsável por perguntar ao usuário se ele quer continuar calculando. Por isso que ela é executada no final de cada função de gráfico. Agora a gente vai ver mais detalhadamente as funções. A função cab e a função menu.
A função cabeçalho, ela basicamente vai dizer, primeiramente, vamos falar da primeira linha. A primeira linha da função cabe, basicamente, ela vai apagar tudo que está escrito na tela. Como é o cabeçalho, logicamente, ele tem que estar escrito em cima. Então, tudo que já foi escrito na tela, se por um acaso tiver alguma coisa escrita, vai ser apagado para o cabeçalho poder ocupar o lugar dele. Depois a gente vai printar uma série de underline para fazer uma linha, imprimir calculadora de gráfico, imprimir a versão e imprimir a barra de status, usando a variável global info. Aqui embaixo vocês podem ver a execução do programa, como foi escrito tudo certinho do jeito que a gente definiu no Python. A segunda função é a função menu. A função menu, antes de usar ela, eu vou pular a primeira linha e explicar logo o resto. Ela vai printar as informações, menu principal, vai dizer para o usuário o que ele tem que fazer, escolher uma função. Ela vai definir que valores cada função corresponde. Por exemplo, a função, o valor 1 equivale à função afim, o valor 2 equivale à função quadrática e assim sucessivamente. Ela vai definir uma variável local chamada type, que vai ser do tipo inteiro e que vai ser definida pelo usuário. O usuário vai digitar qual função ele quer calcular, né? E aí, a partir daí, se o usuário digitar 1, a função f' vai ser executada. Se ele digitar 2, a função f' vai ser executada, que calcula o gráfico da função quadrática. Então, dependendo do que o usuário digitar na tela, ele vai ser encaminhado para outra função. Por isso que eu disse que o nosso programa é uma teia de várias funções. E se o usuário digitar qualquer número diferente das opções, aí assim é importante ressaltar a primeira linha, como a gente queria usar no programa a variável global dentro desse escopo, dentro dessa função, como a gente queria definir ela nessa função, não seria possível se a gente colocasse só info, porque a gente criaria uma variável local. Então, a gente precisa importar a variável para dentro da função como uma variável global. E aí, então, se o usuário digitar qualquer número diferente da lista de 1 a 4, a variável info vai definir para ele que ele escolheu, e vai informar para ele que ele escolheu uma opção inválida, para ele tentar novamente. Essa linha de limpar a tela, ela é meio redundante, por causa que o cabeçalho, ele já diz para limpar a tela. Então, em futuras atualizações, a gente poderia até tirar essa linha. O programa vai executar o cabeçalho de novo e vai executar o menu, só que agora com a mensagem para o usuário tentar novamente, caso ele digite um número diferente de 4. Aqui a gente pode ver a execução parcial, né, do programa, onde o usuário pode escolher qual opção ele quer plotar o gráfico. A função f'. A função f', ela vai calcular o gráfico da função afim. E agora a gente chegou numa parte importante, que é onde a gente vai usar, de fato, as bibliotecas. Então, a gente vai importar a variável global info, porque a gente queria mostrar na tela umas informações sobre as funções, quando o usuário estivesse calculando o gráfico da função. Então, a gente vai definir a variável global info dentro dessa função também. A gente vai executar a função cabeçalho, a gente vai printar vamos lá, e depois a gente vai definir, aí a gente vai informar o usuário o que ele precisa fazer para calcular o gráfico. Basicamente, a gente pegou os modelos das funções e no programa a gente pede para o usuário definir os valores dos coeficientes. Por exemplo, na função linear, ele vai definir os valores de A e B, já que o formato da função afim é f de x é igual a x mais b. E a gente definiu essas variáveis locais, e o usuário vai digitar, através do comando input, essas variáveis. E a partir desse momento, a gente já tinha definido acima do programa, lá na barra de variáveis globais, o valor de x. X era uma variável global constante, era uma matriz constante, que variava de menos 100 a 100, através do comando arrange, né? E aí a gente só realizou operações com essa matriz. A gente definiu y, os valores da imagem da função, como sendo x vezes a mais b, para todos os valores da matriz.
A partir daí, só foi realizar a plotagem do gráfico através do comando plt.plot da biblioteca matplotlib e depois mostrar o gráfico para o usuário. Quando o gráfico for mostrado para o usuário e ele fechar a janela do gráfico, a execução DIC que vai ser a função DIC vai ser executada, perguntando para o usuário se ele quer continuar calculando gráficos. Como a gente pode ver, a execução também parcial dessa função aí na próxima imagem. A partir daqui, as funções elas são basicamente iguais. Elas vão informar o usuário o que ele precisa fazer, vão falar alguma curiosidade acerca da função, e só vai mudar mesmo o formato. Por exemplo, a função quadrática ela é do tipo ax² mais bx mais c. O usuário vai ter que definir 3 coeficientes. Foram definidas 3 variáveis locais, e aí muda só a expressão para definir y, que nesse caso é a vezes x elevado ao quadrado mais b vezes x mais c. A função do terceiro grau também segue a mesma linha, só muda que tem mais um coeficiente para ser definido. E a função exponencial, a gente encontrou um problema por causa da parte negativa. A gente não conseguiu resolver, mas a gente deixou ela para futuras atualizações. E, por fim... Não quer mais. Espera aí, professora, que não quer passar aqui. Tranquilo. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Sim, a função DIC. A função DIC é a que vai perguntar para o usuário se ele quer continuar calculando gráficos. Ela também vai importar a variável global info, porque a gente vai definir ela dentro desse escopo. Ela vai perguntar para o usuário se ele quer continuar. Ela vai definir uma variável global chamada A1, que essa variável vai ser a variável que a gente vai comparar qual a resposta do usuário. Se o usuário digitar 0, que é o valor que a gente definiu para sim, a função info vai ser definida como por aqui está tudo normal, vamos calcular, e vai executar a função cabeçalho e a função menu. Se ele digitar 1, o programa vai ser encerrado. Essa função, a gente importou ela do sistema lá na parte de importação. E se o usuário não digitar nem 0 e nem 1, a função info vai ser definida como ele escolher uma opção inválida para ele tentar novamente. Novamente, a gente tem aqui uma linha de limpar a tela que seria redundante. Em futuras atualizações, a gente poderia tirar ela, porque a função cabeçalho já executa essa linha. Agora, a parte dos resultados e análises. Então, aqui nós vamos ver agora os resultados e as análises, né, da plotagem dos gráficos. Já pode passar aí, Gustavo, por favor. Aqui a plotagem de função afim, né, uma função do primeiro grau. A gente utilizou como exemplo para a função f de x igual a x mais 2. E vocês podem ver aqui o gráfico que o programa nos mostrou, né? Que é o mesmo gráfico, só que aqui do lado esquerdo a gente pode ver o gráfico mais ampliado, e do lado direito é o gráfico com zoom, né? Aplicado para a gente poder analisar melhor. Então, nós pegamos o ponto x0 para analisar, fazer o estudo desse ponto, e nós vimos que a imagem dessa função é 2. No eixo y, essa reta vai interceptar o gráfico no plano cartesiano no eixo y, né? Quando o x for igual a 0. Então, para entender um pouco melhor esse gráfico, porque ele não mostrou a linha do plano cartesiano, só pegar como exemplo o gráfico do lado direito,
e analisar aqui os números aqui do lado, os números que estão em vertical, eles são os valores do eixo das ordenadas, do eixo Y, né? E na horizontal, no eixo são os valores do eixo das abscissas, né? do eixo X. Se nós traçarmos aqui a partir do zero, nesse gráfico do número zero aqui, e tanto na vertical quanto na horizontal, a gente pode visualizar a linha, né, do plano cartesiano e analisar melhor esse gráfico. Então, a partir disso, a gente pode ver que como se nós traçarmos essa linha, nós vamos ver que a reta ela intersecta o eixo Y justamente quando o x é igual a zero. Mostrando que o resultado que nós obtemos analiticamente, né, de forma matemática, é o mesmo resultado, ele bate com o resultado que o programa nos dá no gráfico. Pode passar. Aqui também a plotagem da função quadrática, dessa função, né, x ao quadrado mais 2x mais 3. E também nós analisamos no ponto zero, né, a gente já vê que, como toda função quadrática, o gráfico ele é uma parábola, e como é uma função positiva, né, então é uma parábola de concavidade para cima. E ao analisar esse gráfico também a gente viu que o valor de y, quando o x é zero, é igual a 3. Então a gente pode ver quando o gráfico está mais ampliado, que um pouco antes da reta, dessa parábola, quando ela desce, um pouco antes dela começar a subir, ela intersecta o eixo y no 3, né, no ponto 3, para ela poder voltar a subir novamente, e vendo mais uma vez que o resultado que a gente obteve, né, matematicamente, ele bate com o resultado do gráfico. Pode passar. E da mesma forma a gente viu também aqui a plotagem da função de terceiro grau, x ao cubo mais 2x quadrado mais 3x mais 4. Também analisamos ela no ponto x0 e vimos que intersectou o gráfico no eixo y no ponto 4. Quando a gente dá o zoom aqui no gráfico, a gente pode ver também que ele está certinho aqui no ponto 4 também. E mais uma vez constatando, né, a legitimidade do gráfico que o programa nos mostrou. Pode passar. E aqui são, antes de encerrar, né, as referências bibliográficas que a gente usou para fazer nosso trabalho. E é isso. Obrigado, professor. Obrigado a todos pela atenção. Obrigada, pessoal. Parabéns. Só para perguntar, a variação do eixo X que vocês colocaram foi igual para todos os gráficos, né? Foi isso? Isso. De menos tanto, foi de menos o que vocês colocaram? De menos 100 a 100. E deixa eu te perguntar, por que tu achas que com a exponencial não dava? Por causa do expoente que ficou negativo. Acho que o programa não conseguiu calcular. Não bateu o resultado. Foi alguma coisa no programa, porque, na verdade, não é algo difícil para o programa, deve ter sido alguma coisa. Porque quando tu coloca o E elevado a um número negativo, aí ele vai se aproximando de zero, né? Não é verdade? Então, aí fica aquele gráficozinho que sai do zero lá no menos infinito e vai até o mais infinito. Aí depois tu me mostra aí o que vocês fizeram, se vocês quiserem, porque eu fiquei curiosa para saber por que deu errado, entendeu? Mas eu gostei muito, é um trabalho bem aplicado, porque vocês vão usar isso direto aí na vida de vocês, não é só em cálculo, não. O engenheiro o tempo inteiro trabalha com interpretação de gráficos. E como o Luan falou, aqui não está o eixo, mas você vai ver vários gráficos de física, de experimento, de laboratório, que não tem o eixo. Que, na verdade, você tem lá, você está no laboratório, lá, estudando um pilar, e aí você aplica uma carga e vai sair um gráfico lá, da força em relação à deformação, da tensão em relação à deformação. E aí você vai sair os pontos e você vai plotar. Então, você olhando, você já sabe onde está o zero, onde está a origem do eixo, mesmo que ele não esteja passando ali. Então, é algo que vocês já estão começando a visualizar, né?
que nem sempre vocês vão ter gráficos como a matemática elementar, tá? Mas é um trabalho legal, e aí é para vocês verem também que é simples no Python trabalhar com gráfico, basta que você conheça as bibliotecas, porque, na verdade, você tem um mundo de comandos, né? Que você tem que ficar ali olhando o tutorial, olhando o comando, mas é isso. Então, pessoal, parabéns, tá? Muito obrigada aí pela participação de vocês. E, no final de tudo, pessoal, eu vou unir todos os trabalhos da turma da manhã, da tarde, e como o Python é uma linguagem aberta, todo mundo, se vocês olharem, tem um repositório, né? O GitHub, lá tem tudo que vocês querem. Se vocês querem, eu quero um programa para plotar a função senoide, tem lá no GitHub. Então, tudo que tu fazes, se tu começa a programar, tu pode colocar lá. Então, qualquer pessoa pode usar. Então, todas as pessoas são autoras, né? Então, quando todo mundo terminar, das turmas da tarde e da manhã, eu vou colocar na plataforma para vocês baixarem e terem o material de vocês aí bem organizado, tá bom? Bem, então vamos continuar, pessoal. Obrigada. Vamos continuar. Eu vou ver quem é que vai ser agora. Ninguém tem nenhuma pergunta para a equipe? Se tiverem, podem falar, tá? Podem fazer perguntas, se tiver alguma curiosidade. Deixa eu ver aqui onde é que está o. Não sei se vocês estão vendo o sorteador aqui, mas para mim aqui. Para mim aqui está parecendo que a próxima equipe é a equipe do Breno. A equipe do Breno. Sim, professora, é a gente. Então, fiquem à vontade aí para se organizar, tá? E vocês podem começar os trabalhos, tá bom? Ô, gente, quem... Peraí. Quer que coloque a apresentação aqui? Sim, coloca, por favor. Oi? Calma, tá carregando. Carregando. Aqui carregou. Boa tarde, professora. Boa tarde, turma. Eu sou a Roberta e a gente vai falar sobre programas para fazer ordenação em uma lista de nomes em Python. Pode passar, Laís. Bom, o objetivo do nosso trabalho, ele consiste na criação de um programa que faça ordenação em uma lista de nomes com a intenção de ajudar os novos alunos do curso de Engenharia Civil a entender o significado e alguns termos usados nas construções civis. Bem, a justificativa de escolha desse tema foi porque, além da gente estar no primeiro semestre, a gente só está tendo as matérias que são bases da engenharia, né? Então, a gente não está vendo nada sobre realmente a engenharia civil. E aí, a gente resolveu fazer esse tema devido à ausência do conhecimento, e aí a gente vai explicar vários termos importantes e muito utilizados no ramo da construção civil. E o algoritmo, ele vem com a finalidade de suprir essa carência. Pode passar, Laís. Agora, a Laís vai falar um pouco sobre lista. Uma definição sobre listas. Bem, a lista ela é muito parecida com uma string. A diferença maior é que a lista ela pode ter digamos assim, vários tipos. Ela pode ser uma string, ela pode ser um inteiro, um float, que é um real, número real. Então, aqui tem uma definição. É uma estrutura de dados composta por itens organizados de forma linear. E, em Python, esses estruturas de dados podem funcionar, inclusive, simultaneamente objetos de diferentes tipos.
como eu falei, né? Strings, números e até mesmo outras listas. Tá, então aqui tem alguns exemplos de como a gente vai montar. Nós temos aqui uma lista vazia, que ela é representada por lista, recebe só o colchete. Uma lista, na verdade, a forma da lista. Então, se nós quisermos representar uma lista vazia, é só representar o colchete sem nada. Então, da linha 1 até a linha 3 são listas vazias. Da linha 4 à linha 6 são listas compostas de variados tipos, que temos 2 strings, 2 números inteiros. E da... Está aparecendo no canto aqui. E da linha 7 à linha 9, nós temos listas compostas de listas. E essas listas são chamadas de listas alinhadas. E as listas compostas nelas são chamadas de sublistas. Então, a possibilidade de declaração de listas são muitas e vai depender da utilização do programa, para que você quer o programa. Função sort. O Reinaldo vai apresentar? Acho que a internet dele está ruim. Acho que ele está travado. Estava desligado o microfone. Boa tarde. Eu vou apresentar uma das funções que a gente usou no nosso trabalho, que é a função sort. O significado dela é ordenar. Calma. Vou apresentar a função sort, que significa ordenar. Espera. Quer que eu te ajude? Não. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ela esqueci. Boa tarde de novo. Agora, apresentar. A função sort é um elemento que você utiliza para ordenar uma lista. Quando você tem uma lista, se utilizar o print, ela vai ser apresentada na ordem de saída normal. Utilizando a função sort, ela vai apresentar a mesma lista em ordem crescente, modificando a lista. Caso queira uma nova lista, sem modificar, é preciso utilizar a função sorted. O exemplo que a gente colocou aqui foi em letras do alfabeto. A gente Já pode passar, eu acho.
Tá, deixa eu só... Pode passar, Reinaldo. Pode, sim. Só para esclarecer, se alguém não tiver entendido. A função sort, basicamente, ela vai ordenar uma lista, pode ser em ordem alfabética ou em ordem crescente de números, dependendo do elemento que contém na lista. Então, tipo, tem um exemplo aqui. A gente montou uma lista com letras em ordens bagunçadas. Então, a função sort vai deixar elas de forma alinhada em ordem alfabética. A, B, C, D, e assim, com qualquer outra lista. Vou explicar um pouco sobre a função append. No caso, a função append, ela promove uma alocação dinâmica na memória dos dados informados. No caso, cada item que foi informado usando essa função, ela fica no final da lista. Sempre um item de cada vez. No caso do nosso algoritmo, a gente podia ter usado outra função, como a insert. Só que a função insert, ela possibilita escolher a posição de memória em que cada item iria ficar. Como a gente usou a função anterior, que ordena por ordem alfabética, então não ia fazer diferença. A gente adiciona mesmo ao final da lista e depois a função anterior ela vai ordenar em ordem alfabética. No caso desse exemplo, a gente adicionou uma série de caracteres, a gente adicionou Android para poder fazer a sequência da lista. Sendo que esse item pode ser tanto caractere como número ou até mesmo uma outra lista. Pode passar? Pode passar. Bom, eu vou falar um pouco da função upper. Ela converte todos os caracteres que estão em minúsculo em maiúsculo. Ela é bem simples, como a gente pode ver aqui nesse exemplo que eu coloquei. Aqui está escrito em inglês, né? Eu não sei inglês, mas a tradução é: isto deve estar em maiúsculo. Aí aqui, quando foi dar o resultado, estava em maiúsculo, porque é isso que ela faz, né? Ela transforma o que está em minúsculo em maiúsculo. E o segundo exemplo aqui também, que está misturando letras e números, nós podemos ver que a função também transformou tudo em letra maiúscula. É basicamente isso que a função upper faz. Pode passar, Laís, por favor. Uma outra função é a função range, que ela permite a gente especificar o início da sequência, o passo e o valor final. Mas não é só isso também. A função range significa alcance, ou seja, é como se ela fosse uma contagem de um número até outro, um alcance daqui até lá. Aí aqui eu coloquei esse exemplo aqui, no qual o item é a variável e range vai até 10. Quando eu dei o print, ela calculou começando do 0, que a contagem inicial padrão é 0, aí ela imprimiu 10 números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu quisesse, não está aqui no slide, mas eu vou falar aqui, se eu quisesse dar um início e um fim da contagem com outro número, eu poderia colocar esse mesmo exemplo, só que no lugar de range 10, eu poderia colocar range 1,11, que ele iria começar a contar do 10 e terminaria no 9. E é imprimir até o 10. É isso. Agora a gente vai o Breno vai apresentar o nosso algoritmo para vocês. Pode passar, Laís. Pode passar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora. Eu vou falar um pouco do nosso algoritmo. Coloquei para, na hora de executar, ele dar o print sobre o que ele faz, que no caso ele dá a ordem alfabética das palavras que o usuário vai digitar e posteriormente ele dá a definição. No caso, as palavras que a gente usou foram alguns elementos usados na construção civil, como vocês podem ver no slide. As primeiras são viga, pilar, aço, laje. Para isso, a gente criou essas variáveis e colocou as definições delas. Aí, depois, foi criado a lista elementos, né, como está na linha 3, tá elementos e tá os colchetezinhos indicando que é uma lista.
Pode. E depois, como vocês podem ver, tem muita palavra. A gente queria colocar mais, mas ia ficar muito grande. E depois de feito todas as palavras, a gente usou. A Roberta falou sobre a função, né? Como em caixa grande, né? Em letras maiúsculas. Esse upper foi para quando o usuário digitar, por Pode exemplo, passar? em minúsculo ou algumas letras em maiúsculo. Pode. Quando o usuário digitar, a gente não ficar se preocupando dele digitar apenas só palavras maiúsculas. Então, a gente usou essa função upper e, no caso, a gente colocou aqui só 4 palavras inicialmente, mas pode ser mudado posteriormente para o usuário digitar. Tá, aqui é elementos.append, que quer dizer que quando o usuário digitar alguma palavra, o append ele coloca a palavra dentro da lista, no caso. Então, quando o usuário digitar, essa palavra vai ser colocada dentro da lista. E ele vai dar o print da ordem alfabética. Para isso, foi usado o short, que foi explicado também. Aí, elementos. Vai printar a ordem alfabética dos elementos que o usuário. Aí, depois disso, cada elemento que for digitado, o programa vai dar o print dessa palavra e posteriormente ele vai dar a definição que a gente colocou logo no início do algoritmo. No caso, nessa primeira linha, que está na linha 53, if i igual a viga, digamos, o usuário digitou viga. Então, ele vai dar print de viga e posteriormente ele vai variável viga que foi colocada lá no início do algoritmo, que está a definição dela. Esse último. Para passar? Então, isso foi feito para cada que foi digitado inicialmente lá no algoritmo. Eu não coloquei todo o algoritmo aqui, porque ele é muito grande, como tem muita palavra, deu mais de 160 linhas, então coloquei inicialmente só para apresentar. Passa para a execução, Laís. Tá. É porque aqui não está parecendo que a minha internet está ruim. Então, aqui na execução, a primeira palavra que foi digitada foi aço, tudo em minúsculo. Pilar com a primeira letra maiúscula. A terceira foi treliça, com todas elas em maiúscula, e estaca. Aí ele ordenou todas elas em ordem alfabética, como vocês podem ver, ficou aço, estaca, pilar, e depois ele deu a definição em ordem alfabética também, do aço, da estaca, do pilar e isso pode ser feito qualquer uma daquelas outras palavras que foram colocadas lá no início do algoritmo, e ele sempre vai dar essa definição. Então, é basicamente isso o nosso programa. Ele é bem simples, mas ele é bem importante, eu acho, no caso, para a gente conhecer algumas palavras novas que são usadas na construção civil. Pode passar, Laís. E esse foi o nosso trabalho, pessoal. Essas são as fontes que a gente usou. E obrigado. Obrigada, pessoal. Parabéns aí pelo trabalho. Muito bom. Vocês viram, né, que para fazer a ordenação basta uma simples função no Python, assim como tem em outras linguagens de programação. Mas, por exemplo, eu vou falar aqui para vocês. Por exemplo, se vocês forem sorteados para fazer a prova do ENAD, na prova do ENAD, quando cai programação, não cai linguagem em si. Por quê? Porque cada universidade, digamos assim, no seu programa, no seu projeto pedagógico do curso, aprende um tipo de linguagem. Tem curso que aprende C, tem curso que aprende Fortran, tem curso que aprende C++, Python e assim vai. Então, o que é cobrado? O conceito, toda essa parte de algoritmo. Então,
geralmente cai algoritmos que envolvem o que vocês fizeram, ordenação, busca, e aí eles colocam o algoritmo lá imenso e falam se esse algoritmo faz o quê? Aí você vai colocar, coloca os nomes em ordem crescente. É parecido com uma questão que eu coloquei na primeira avaliação para vocês. Essa lista aqui coloca as notas em ordem decrescente. Então, o algoritmo ele acaba sendo mais complexo do que o próprio comando que faz isso nas linguagens de programação, porque, na verdade, essas funções que vocês chamam, elas têm os códigos-fontes delas. E elas estão programadas como vocês aprenderam lá em algoritmos. Então, às vezes, vocês têm vários comandos, como bibliotecas para plotar. Aí você fala, poxa, isso é muito simples. Mas, por trás disso, tem toda uma programação também bem complexa, tá? Que é essa que é a função de vocês, aprender tudo isso. Então, vocês estão de parabéns. Se alguém da turma tiver alguma pergunta para a equipe, fique à vontade, pode fazer a pergunta, tá bom? Então, eu vou olhar aqui quem é que vai ser o próximo. Vamos ver aqui. Bem, a próxima equipe é a equipe do Leonardo Santos Lima. Ô, professora, boa tarde. Boa tarde. Só vou aguardar o Vitor espelhar a tela. Tranquilo. Compartilhar. Fiquem à vontade. Tá aparecendo aí para vocês? Porque para mim tá tela preta. Tá aparecendo um programa aqui. Tá, apareceu agora. Vitor, tem como tu deixar na tela inteira o slide? Aqui tá sofrendo, então desculpa aí a demora. Relaxa. Tranquilo. Tá, acho que já dá para prosseguir. Bem, boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo e o nosso grupo é composto por mim, o Vitor e o Davi. E hoje o nosso tema vai ser sobre o lançamento de projetos. Pode passar. Bem, objetivos e justificativos. O nosso trabalho ele tem como objetivo mostrar um algoritmo em Python que possa mostrar para o usuário de uma forma mais prática e mais precisa informações de um projeto em um problema de lançamento horizontal. Horizontal não. E, bem, ele também tem como objetivo mostrar como as equações utilizadas nesse tipo de problema elas podem ser transpostas para a linguagem de programação de alto nível, que é a que nós utilizamos em Python e das suas formas mais elementares. E também é importante dizer que a análise desse tipo de problema pode proporcionar para a gente informações importantes sobre, por exemplo, a velocidade do projeto em um determinado instante, o alcance máximo, também a altura máxima atingida em sua trajetória e o tempo de voo. Pode passar. Bem, aplicações. Bom, tem diversos exemplos de aplicações desse tipo de movimento, e como aqui nós utilizamos aqui no slide, temos uma bomba sendo lançada de um avião em movimento, a trajetória de uma bola numa partida de futebol, ou até mesmo, por exemplo, uma bala sendo expelida por um canhão, e simplesmente o movimento de você deixar o lápis cair de cima de uma mesa. Por mais sutil que possa ser, ele acaba realizando um movimento oblíquo. Pode passar.
Bem, a introdução teórica agora eu irei passar para o Davi, que ele vai dar continuidade ao trabalho. Pode falar, Davi. Bom, vocês estão me escutando? Sim. Bom, primeiramente eu gostaria de falar que o que é, de certa forma, o lançamento oblíquo. O que é que determina o lançamento oblíquo? Bom, o lançamento oblíquo é determinado pelo lançamento de objeto que forma um eixo, um certo tipo de ângulo com a horizontal. Bom, a partir disso, para montar os códigos que a gente dentro do algoritmo, você tem alguns problemas, certo? Problemas entre aspas, mas você tem que analisar o lançamento oblíquo de duas formas, que no caso seria da perspectiva do lançamento de forma horizontal e da perspectiva do lançamento de forma vertical, uma vez que de forma horizontal o objeto ele se move de forma retilínea uniforme, porque você não tem ali uma aceleração, a velocidade sempre vai ser constante. E de forma vertical, você já tem ali a aceleração, que no caso é a aceleração da gravidade. E para aplicar essas fórmulas dentro do programa, a gente teve que meio que fazer um estudo, porque coisas, já que dependendo da posição do objeto, às vezes a velocidade é zero, por exemplo, no ponto mais alto de viragem do objeto, quando ele vai subindo, a partir do momento em que ele vai descer, a velocidade é zero no eixo vertical. Você vai fazer ali uma separação, né, uma decomposição de vetores para analisar caso a caso. Assim, a gente utilizou fórmulas matemáticas para isolar variáveis e encontrar os vários questionamentos que a gente incluiu dentro do algoritmo. E quem vai ficar mais responsável por explicar esse assunto vai ser o Vitor, que ele vai falar mais sobre os códigos. Obrigado, professor. Bem, como referencial teórico do problema, a gente começa falando... Dá para escutar? Tá tudo ok. Sim, tá ouvindo. Bem, a lei de Newton, ela começa dizendo que a força resultante é massa vezes aceleração. Isso implica, no nosso problema, que a aceleração, que é a segunda derivada da posição, é menos gj. J é o versor unitário que aponta na direção positiva do eixo y, que no caso é para cima. E o que mostra nessa equação aqui fisicamente é que essa equação depende da massa e a gente está aqui excluindo quaisquer forças dissipativas ou coisa dessa natureza. Bem, a velocidade ela é obtida se a gente pegar a aceleração e integrar ela em função do tempo, levando em consideração, claro, que a gente está lidando com uma equação vetorial. Então a gente vai ter essa equação V é igual a V0, que é a velocidade inicial, menos GT J chapéu, que no caso é o versor. Bem, esse resultado diz que a velocidade muda constantemente no eixo Y, dado esse fator, e ela é constante na horizontal, posto que não tem gravidade que atua na horizontal, nesse tipo de problema. E a gente tem esse sistema de equações, Vx, V0 cosseno alfa, e Vy igual a V0 seno alfa menos GT. A posição do objeto é o mesmo processo daqui, que é utilizando essa integração na velocidade. E a gente vai obter essa equação, que é V0t menos meio de GT2J, chapéu. E a gente obtém esse sistema de equações. X igual a V0 cosseno t, y igual a V0 seno t menos meio de GT2. Bem, quanto ao código, resumidamente aqui, a gente usa as estruturas condicionais, o if, o while, como está aqui dizendo. Para dizer mais profundamente sobre isso, é melhor abrir o código. Peraí.
Só esperar um pouco, porque meu computador está com a memória dele sofrendo horrores. Bem, tá aparecendo o programa aqui? Sim. Tá aparecendo. Bem, primeiramente, meu computador está realmente sofrendo aqui, tá? Deixa eu... Bem, basicamente, primeira coisa, a gente pegou a biblioteca Math e a biblioteca SymPy para utilizar nessas equações. Essas duas bibliotecas são puramente para a gente poder trabalhar com álgebra e cálculo. Isso realmente reduz um pouco a quantidade de dados e informações que a gente vai usar em termos de linha de programação. Isso economiza, entre outras palavras. E para instalar esse SymPy, a gente vai aqui em File. Desculpa o cachorro. File, tá travando o computador, meu Deus. Beleza, File, a gente vai nas configurações e a gente procura essa biblioteca lá. A gente coloca o nome, espera instalar essa biblioteca e ele vai instalar direitinho. Bem, instalado essa programação, essas bibliotecas, a gente vai iniciar com programação. Tá travando. Que é basicamente aqui, a gente pega o variável t e atribui ela a um símbolo matemático. Por isso aqui essa primeira linha de programação é símbolo t. G é a constante gravitacional de aceleração, que botei aqui 9,8. Então, quando a gente usar nas equações, vai estar lá dizendo 9,8. Bem, o V0 aqui seria a velocidade inicial que a gente vai atribuir aqui, que é um float, que a gente vai colocar o valor. Em T0 e tal, aqui ele vai pedir a velocidade. Bem, aqui tem uma condicional while, que é, enquanto V0 for negativo, ele vai dizer que a velocidade não pode assumir valores negativos. Ele vai pedir para que o usuário insira outra vez o valor de velocidade que seja aceito. A mesma coisa se aplica ao alfa 0, que ele pede para colocar um valor de ângulo que esteja dentro desse intervalo aqui que a gente propõe no problema, que é de 0 a 90 graus, 0 aberto, 90 fechado. E caso esse valor inserido pelo programa estiver fora desse valor, a gente vê aqui que o programa vai fazer o mesmo processo. Ele vai dizer que não está inserido no intervalo proposto para que a gente use outro valor. Tente outra vez e esse processo vai se repetir até que a gente coloque um valor que seja aceito. Aqui, quando a gente insere esse valor de ângulo, e a gente insere no cosseno da biblioteca SymPy, ele lê aquele valor como sendo um valor de radiano. Então, a gente vai ter que pegar esse valor e transformar ele para radiano, posto que a gente está trabalhando em graus. Então, aqui é justamente a equação, alfa 0 vezes math.p, que é basicamente o pi na biblioteca math, porque existem várias e várias casas decimais, então essa é uma maneira de resumir, sobre 180. O TA é basicamente uma das raízes, a segunda raiz, quando a gente resolve a equação quadrática. A primeira é 0, porque como o nosso problema inicia no x igual a 0, y igual a 0, resolvendo a equação na mão, a gente vê que essa é a segunda raiz, 2 vezes 0 seno sobre g. Bem, aqui ele vai pedir para que... vai dar uma informação. Ele vai dizer que para o nosso problema, para o interesse do nosso problema, é preciso que esses valores estejam dentro de um intervalo, dentro de um certo intervalo, que é justamente 0 até A. Bem, tem um zoom aqui. Daqui ele vai pedir uma resposta do usuário. Digite S se você deseja
tem informações acerca da velocidade. E se a gente digitar assim, ele vai pedir para que a gente coloque inserir um de t, e aqui a gente coloca as atribuições de velocidade. Vy igual a v0, seno de rádio 0 menos gt, vx, esse valor. E claro, como tudo, como foi até aqui, se o t estiver fora do intervalo de 0 a segunda raiz dita, ele vai pedir para que ele vai pedir para que a gente tente outra vez, e a gente tem que fazer a reatribuição de Vy, porque esse primeiro Vy está associado ao primeiro input, enquanto aqui a gente vai renovar esse valor. Bem, e aqui ele vai simplesmente printar esse valor, Vx, T e Vy, dizendo, olha, nessa instante que você colocou, a velocidade é essa, o T é esse, Vy é esse. A velocidade resultante, porque são componentes, a velocidade resultante é justamente fazer Pitágoras, né, nessa jogar a equação, que é norma do vetor, que é basicamente Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, e a gente tira a raiz quadrada disso. Bem, ele vai dar aqui a velocidade no instante proposto, e aqui eu coloquei como informação adicional a velocidade possível é a menor velocidade possível. A menor velocidade possível é quando o objeto está no seu ponto máximo. E a maior é justamente a velocidade inicial. E aqui eu coloquei na linha. Como segunda questão, eu boto digite S se o usuário ele quer saber o x e y em função de t. Caso contrário, coloque outro caractere. Ou seja, se ele botar S minúsculo como resposta, a gente vai atribuir essas equações aqui. Resumindo, a gente precisa reatribuir Vy e Vx e t também, porque esse t anteriormente era um valor que a gente colocou. A gente quer que ele volte a ser um símbolo matemático justamente para quando ele estiver em x, a gente poder usar ele numa equação. Que é essa comanda aqui, ó, integrate Vx T0T1, que basicamente isso é da biblioteca do SymPy. A gente pega Vx e Vy são a função, t é a variável que você vai integrar, que no papel é dt, e esses dois últimos aqui são os limites inferior e superior de integração, respectivamente. Vez o teorema fundamental do cálculo, que a gente enxergar a função integral como uma função. Desculpa a redundância. E T1 vai ser justamente o nosso variável independente. Então a gente coloca o float para inserir justamente no limite superior de integração, para poder usar. Isso aí foi uma maneira que eu usei realmente para brincar mesmo com a biblioteca do SymPy mesmo, porque eu podia ter colocado a função quadrática aí e colocar o valor direto. Mas eu fiquei tão interessado que eu coloquei esse valor e simplificou. Acho que isso é mais importante, simplificar a linha no nosso algoritmo. E aqui, se o T1 estiver fora desses intervalos, ele vai pedir para que a gente recoloque o valor e coloque ali como está dizendo. E como valor adicional, a gente colocou aqui, ó, a altura máxima e o alcance máximo. A altura máxima é justamente quando na metade do tempo do objeto de trajetória. Esse vai ser a altura máxima. É um dado matemático isso, analisando o problema. Então a gente pega T1 e coloca LTA sobre 2, que é justamente o tempo total sobre 2. E resolve a mesma equação com esse novo valor de T1 atribuído. E o alcance máximo é justamente a gente resolver para x quando t quando y é igual a zero, ou seja, t de a em x de t. Aí a gente tem essas duas equações e coloca aqui. Se tiver tempo, eu posso executar o programa e dar exemplo, mas se não, acaba aqui. A professora está aí?
estou aqui. Vocês terminaram? Se houver tempo, eu posso fazer execução, mas se não, pode acabar aqui. Deixa eu ver. Tá. Bem, quanto à execução, eu vou colocar 2 exemplos aqui. Por exemplo, usar 10 metros por segundo de velocidade, e aqui ele vai pedir um ângulo, eu vou botar 90 graus, como exemplo. Ó, ele vai dizer aqui um intervalo, que é de 0 a 2 segundos, que vai ser o tempo da trajetória. E ele vai dizer aqui, ó, digite S se tu queres estatísticas sobre a velocidade. Eu coloco S aqui. Digitar um valor de instante que esteja dentro desse intervalo. Vou botar aqui 1. Tá. Ele diz, ó, componente X da velocidade independe do tempo, portanto, eu vou constante. 0. Esse 0, ele já é previsto, porque a gente colocou 90 graus. 90 graus é um movimento puramente vertical. Então, a velocidade na horizontal é 0. A componente Y, nesse tempo, é 0,2 segundos. O modo da velocidade, que é o Pitágoras, é 0,20 segundos também. Em relação ao movimento como um todo, a maior velocidade possível é 10, que é justamente a velocidade inicial, e a menor é 0, que é justamente no ponto máximo. Aí, sobre a posição, eu digito S aqui. Digite o valor de instante T, vou botar 1 de novo. E tá. Ele diz que X varia de maneira linear com o tempo, e no instante 1 segundo ele ocupa a posição 0, o que já era esperado. E em Y, ele vai ocupar a altura 5. A altura máxima do objeto alcance é 5,10,24 e o alcance máximo é 0, que já era esperado. Ou seja, a altura máxima e o alcance máximo sempre vão ser limite na nossa equação. Qualquer valores que aparecerem aqui em cima vão ter que ser menor ou igual a esses valores. Outro exemplo aqui pode ser, por exemplo, deixa eu ver, renovo aqui. Tá, 10, vou botar 60 graus. Bem, ele diz que o objeto vai ficar no ar de 0 segundos até 1,7 segundos. Eu boto S aqui para botar 1 segundo. Bem, aqui a componente X da velocidade é 5 segundos, o que já era esperado, porque a componente horizontal ela é a velocidade vezes o cosseno. O cosseno de 60 é meio, então 10 vezes meio, 5. E aqui, esse valor negativo de velocidade só nos diz a orientação desse movimento. Quando o valor é negativo, ele quer dizer que o objeto está caindo. Ele está no sentido negativo de y a essa velocidade, 1,13 metros por segundo. Aqui é o resultado da norma do vetor. A maior velocidade possível é 10 e a menor velocidade possível é 5. O que já era esperado. 1 minuto, tá? Para completar os 15 minutos, tá bom? Tá. Aí, tá bom? 1 minuto para completar os 15 minutos que eu dei para vocês, Márcio. Sim. Aí eu digito S para ter valores sobre Y e X. Digite um valor de T, eu vou botar também 1,5. E aqui a gente tem os valores. No instante 1,5, a posição é 7,5 e y é igual a 1,9. A altura máxima do objeto é 3,82 e o alcance máximo é 8,83, ou seja, está dentro do que a gente pediu. Que esses valores aqui máximos são sempre maiores do que os valores em qualquer instante que sejam interessantes para o problema, que é 0 até A. Bem, basicamente é isso. A execução do programa e como ele funciona. Obrigada, pessoal. Parabéns aí pelo trabalho. Vocês tiveram bastante trabalho. Eu fiquei imaginando o trabalho de vocês unido com aquele trabalho anterior que tinha as interfaces gráficas, que aí vocês poderiam pegar esse resultado e aí usar aquela outra biblioteca lá, o Matplotlib, já plotar para o pessoal ver, né? E assim, aí ia ficar um trabalho já da turma, já é algo mais para frente, eu pensei né? em implementar isso, mas eu não conhecia esse comando. Aí na apresentação deles eu pensei, poderia ter utilizado.
Não, a vocês. ideia inicial era fazer a plotagem da função também, porque a gente está falando de parábola e tal, a gente só mexeu na parte matemática e foi. Mas só que já estava na linha 70 da programação, se eu colocasse a plotagem ia ficar um 200. Aí já é um trabalho mais extenso, né? Mas eu gostei que ficou dividido em 2 equipes. E se alguém da turma tem algum comentário, alguma pergunta a fazer para a equipe, então vocês estão de parabéns. Se não tiver, vamos para a última equipe, a equipe da Laura da Silva, tá? É a última equipe de hoje a apresentar. Então, pessoal, obrigada, tá bom? Obrigado. E aí, fique à vontade aí para se organizar. Boa tarde, pessoal. Se eu consigo compartilhar. Um momento. Fala, pessoal. Boa tarde. Fica à vontade aí. Podem começar aí quando vocês quiserem, tá? Então, eu vou colocar aqui. Tá aparecendo para vocês? Também tá carregando. Tá carregando aqui. Ok, aparecendo. Para mim que não apareceu ainda. Apareceu? Já apareceu, Samuel. Ok, obrigado. Então, pessoal, boa tarde. A nossa equipe Lisossomos, nós vamos falar um pouco para vocês, na verdade, complementar o estudo a respeito das funções do Python, né, das funções que existem na biblioteca, e pelo final vai ter um programa onde vocês vão poder visualizar um pouco melhor. Deixa eu passar aqui. Está um pouco lento. Fica tranquilo. Pode que agora o tempo está fechando, aí vai ficar um pouco ruim, mas a gente espera, tá bom? Tudo bem. Então, uma função, gente, é basicamente um comando que vai estar armazenado lá na biblioteca do Python, que quando um determinado programador chamá-lo, ele vai executar alguma tarefa, né? E essas funções elas vão ajudar a gente, né, a organizar programas, como minimizar o tamanho de linhas e também corresponder com as soluções que a gente quer. Eu trouxe uma função aqui para vocês conhecerem, que é a função lim. A função lim, basicamente, é aquela função que vai contar quantos elementos vai existir dentro de uma lista e vai retornar para a gente a quantidade de elementos. Como vocês podem ver nesse exemplo que a gente fez aí, a variável A e a variável B vão receber 2 listas, cada uma, respectivamente, aí vai receber uma lista, e quando eu printo essa variável, eu chamo a função lim, e a função lim vai contar para mim quantos elementos eu vou ter aí. Como exemplo, a variável A, quando eu printo ela com a função lim, ela vai retornar a quantidade de elementos que eu tenho aí, que no caso são 14 elementos. Tudo bem? Já que a função count é a função que vai retornar a quantidade que um elemento vai aparecer ali dentro de uma lista, né? Essa função é uma função que a gente pode colocar ela como para substituir os laços de repetição. Como vocês vão poder ver aí nos exemplos, as variáveis vão receber 2 listas, uma em string e outra inteiro. Quando eu printo a função, que eu chamo a função count,
A função ela vai contar para mim, como exemplo aí na lista de string, ela vai contar para mim quantos elementos do tipo E vão aparecer na função, que ele vai retornar aqui para mim 3 elementos. O Yuri vai dar continuação para vocês. Boa tarde. Complementando ainda as funções que podem ser usadas para modificar algumas listas, eu trago aqui... Pode voltar. Isso aí. Eu trago aqui são 3 funções. As 2 primeiras, a min e a max, elas são meio que o oposto uma da outra. A primeira, min, ela é aplicada numa lista para retornar para a gente o menor valor dentro dessa lista. Já a max, como eu acabei de falar, faz o contrário, ela retorna para a gente o maior valor. No exemplo que a gente trouxe aqui, as variáveis A e B recebem, respectivamente, 2 listas, uma de string e outra de números inteiros. E, como a gente pode observar depois do Ctrl 5, o valor mínimo da lista de string é Aurora, já que começa com A, e o máximo é Paulo. Já a lista de números inteiros, na lista de números inteiros, o menor valor é 1 e o maior valor é 50. Uma outra função que a gente trouxe para vocês é a função sum, que vai somar todos os elementos de uma lista. Porém, ela só é aplicada para lista de números inteiros, já que não é possível somar caracteres. Isso. Boa tarde. Eu estarei falando agora sobre a função split, que é uma função bem dinâmica para usar com as strings. Tendo uma string, determinada variável do tipo string, onde a gente usa como exemplo essa que está na tela. Toda string em Python é imutável. A função split, ela vai dividir essa string palavra por palavra, de acordo com os espaços em brancos que ela encontrar. No caso aí, nós vamos printar essa string e chamar a função split. Como resultado da programação, nós vamos ter o que está na tela preta, que vai ser a string, toda string em Python imutável, dividida por palavra. Toda, espaço, string, espaço, em, espaço, Python, espaço, espaço, imutável. Ou seja, a função split, ela dividiu esse texto, dividiu ele em palavras usando aspas. Pode passar, Samuel. Uma próxima função bastante interessante é a função replace, que ela é uma função que vai substituir determinado texto, determinada expressão no texto, por outra expressão que o programador vai definir. A gente tem uma string aí, também que foi chamada pela variável s, que é a string, a função replace, a substitui uma parte do texto. Então, vamos chamar a função replace. Quando chamamos a função replace, nós temos que definir qual é o termo que queremos substituir e por qual termo vamos substituir. No caso do exemplo, a gente vai substituir o termo AA pelo termo 123. Então, printamos a função, a string, e quando executamos a função, ela dará como resultado a função replace 123 substitui uma parte de um texto por outro texto. Ou seja, a parte AA foi substituída por 123. Só que vale lembrar nessa função replace que ela vai retomar uma nova string. Ela não retorna a anterior por causa que a anterior ela não pode ser modificada. Então, ela vai criar uma nova string para retornar com a modificação que a gente deseja. Pode passar. Então, gente, boa tarde. Eu vou dar continuidade, né, nessa apresentação de funções e vou apresentar 3 funções bem simples, onde a primeira delas é chamada de map, e basicamente essa função
o objetivo é aplicar a mesma função a todos os elementos de uma lista, gerando uma nova lista como resultado. Como vocês podem ver aí no exemplo que colocamos no slide, a nossa lista vai de 1 a 5, e aí atribuímos a ela a função map, e o determinante é o quadrado de cada elemento. Logo, a resposta é uma pequena lista com o quadrado de cada um dos elementos. Pode passar. A função redux, ela é parecida com a map. A diferença se dá porque, enquanto a map aplica uma mesma função para cada elemento, a redux, ela aplica a mesma função para o conjunto todo. Logo, a gente utilizou, no exemplo, uma lista de 1 a 5, atribuiu a função redux e mudou o determinante. Agora a gente utiliza o x vezes y. E o resultado foi 120, porque ela multiplicou o número 1 pelo número 2, o resultado pelo número 3 e assim sucessivamente. Pode passar. A última função que eu vou apresentar para vocês é chamada de filtro. E tal como o nome, vamos entender assim que ela se trata de um filtro que colocamos dentro de determinados elementos. No caso do nosso exemplo, a gente trocou a lista por o range de -1 a 5 e atribuiu um filter como um filtro negativo, cujo determinante será x menor que 0. Logo, o print demonstra esse intervalo negativo do conjunto. Pode passar. Boa tarde, pessoal. Então, eu vou falar aqui sobre o gerenciador de pacote Pipe. Ele é uma ferramenta que permite instalar pacotes do Python. A gente sabe que o Python é um programa aberto, então todas as pessoas podem fazer os seus programas no Python e compartilhar com outras pessoas o seu programa, deixar o seu código aberto para que outros possam modificar ou usá-lo da forma que quiser. Então, o Python tem uma ampla biblioteca, certo? Já dentro do próprio Python. Mas há ainda bibliotecas ou programas de terceiros, dessas pessoas que utilizaram o Python e criaram um programa próprio, que compartilharam esse programa para que outros pudessem usar. Então, o Pipe, ele é isso, ele é um gerenciador de programas desses pacotes que outras pessoas disponibilizaram, que elas empacotaram. Elas criaram um módulo, uma biblioteca própria, um software. E com o Pipe, a gente pode pegar esses programinhas feitos por alguma pessoa, por alguém, e instalar no Python, utilizar no Python através do instalador de pacote. E aqui, está dizendo, para descobrir a versão do Pipe, a gente vai em Pipe, lá no prompt de comando, e coloca Pipe, traço versão. E aí ele vai te mostrar a tua versão. Às vezes, o Pipe que vem instalado no seu Python, ele não está atualizado, é uma versão bem antiga. Então, para isso, você usa o Pipe install. Pode passar, Samuel. Tá. E depois de atualizar a sua versão do Pipe, você pode pegar qualquer programa dessa biblioteca, dessas pessoas que compartilham o seu software, e instalar a partir do Pipe. Nesse caso, a gente vai instalar o PyInstaller. Esse programa, o PyInstaller, ele transforma seu arquivo em um arquivo executável, que pode ser rodado tanto em computadores que têm o Python instalado, como em computadores que não têm o Python instalado. Para isso que serve esse programinha. Só que tem uma observação. Se você fizer esse programa, utilizar ele no Linux, o programa executável só vai rodar em sistemas operacional Linux. Mesma coisa, se fizer com Windows, só vai rodar em sistema operacional Windows. Pode passar, Samu. Primeiro passo para instalar esse programa, você utilizar o Pipe.
no prompt de comando, primeiro abrir o prompt de comando, usar o pipe install PyStyler. Depois de instalar o programa, o PyStyler, aí você vai no seu computador, procura o arquivo Python que você quer transformar em executável. Depois disso, você usa o comando, no próprio de comando, PyStyler onFile e o nome do arquivo. Pode passar, Samuel. Ao terminar, ele vai abrir 3 arquivos, como vocês estão vendo. Esse arquivo teste, spec, o dist e o pycache. Dentro do dist vai estar o seu arquivo executável. Pode passar. Bom, e agora eu vou apresentar tudo que eu falei. Vou apresentar aqui para vocês. Você está compartilhando a Laura. Sim, tá. Pronto. Tá, aqui ó, você vai aqui, pesquisa CMD, ele tá bem aqui, o prompt de comando. Você tá vendo o Mandaloriano? Eu tô vendo, sim. Tá. Como eu já instalei o PyStyler, mesmo assim eu vou mostrar para vocês. Aí você digita o pipe PyStyler. Esqueci de uma coisa. De novo. Pipe install. PyStyler. É o nervoso. Aí ele vai instalar essa aplicação do PyStyler aqui no computador. Agora você vai procurar o seu programa. No caso, o meu programa é esse aqui. Áreas de terreno. Aí eu vou abrir aqui no comando de novo. Vou abrir a área de trabalho. Já estou dentro da área de trabalho, como vocês podem ver. E vou dar o comando dir, que ele vai abrir os arquivos que estão dentro da área de trabalho. Aí aqui tá bem aqui o arquivo que eu quero transformar. Aí você vem aqui em desktop. PyStyler. OnFile. E o nome do programa. Aí já criou o executável. Como vocês podem ver aqui. Ele abre esses 3 arquivos. Dentro dessa pasta, a pasta dist, vai estar o seu arquivo executável. Aqui, aplicativo.exe. É aqui eu vou abrir para vocês verem.
pronto, programa executado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Alguém da turma tem alguma pergunta para fazer para a equipe? Porque, assim, olha, a gente não combinou nada. Eu realmente não acredito na aleatoriedade da vida, mas, assim, vocês fecharam todos os trabalhos com chave de ouro. Porque, assim, para fechar com chave de ouro, alguém tinha que mostrar como se gerar um programa executável, porque, se você olhar, a gente vive de programa executável. Tudo que as equipes fizeram, por exemplo, as equipes fizeram os códigos-fontes, executaram perfeitamente, mas quando você vai entregar um trabalho para um leigo, um aplicativo de engenharia, por exemplo, o próprio Word, o Windows, esses programas que vocês usam, vocês não ficam olhando o código-fonte e mandando executar, não é verdade? Vocês pegam um aplicativo e utilizam. Isso aí nada mais é do que um programa executável. Então, quem quiser continuar os estudos aí pode realmente evoluir muita coisa, vocês mostraram. Todas as equipes estão realmente de parabéns, vocês fizeram trabalhos muito bons, tá? Muito bons mesmo. Vocês são privilegiados porque eu fiz programação na década de 90, mas fazia alguns anos que o curso de civil não tinha programação, haviam tirado, entendeu? E hoje engenharia não pode viver sem programação, né? Então, vocês viram que dá para estudar sozinho, que é algo que, se você ficar sentado, debruçado, você vai ficar especialista. Eu ia trazer para dar uma palestra para vocês o Ricardo Alexandre, que eu até mandei um vídeo para vocês, mas uma irmã dele faleceu de Covid, por isso que ele não pôde vir. Ele trabalha só com essa parte de tecnologia para Petrobras, programação, simulação, mas ele me prometeu que no ano que vem a gente vai agendar e eu aviso a vocês. Então, assim, eu gostaria de agradecer a vocês, né, por esse tempo, né? A gente encerra o nosso curso aqui, eu vou lançar as notas de vocês até semana que vem. E quando eu lançar a nota, eu vou deixar um aviso para vocês somarem os pontos e verificarem se eu somei tudo certo. Porque, claro, são muitos pontos. Então, vocês fiquem atentos a isso, tá? A gente vai se encontrar ainda aí pela frente. Em fevereiro, eu vou lançar uma turma de Cálculo 1. Eu não dou Cálculo 1 na UFPA, tá? Mas eu vou lançar uma turma que é online, que vai ser intensiva durante um mês, cujo objetivo dela é que as pessoas que tem muitos alunos que às vezes vão concluir o curso, só falta cálculo. Então, assim, a ordem de prioridade vai ser esses alunos, mas se sobrar vaga e algum de vocês quiser se inscrever, vai ser de 1 a 28 de fevereiro. O Maurício deve abrir aí as inscrições, tá? Lá para janeiro. Então, eu desejo sucesso para vocês na continuação dos trabalhos, tá? Eu só queria, para a gente encerrar a nossa aula, alguém quer falar alguma coisa? Se ninguém quiser falar alguma coisa, eu gostaria que vocês pudessem, nesse momento, estarem, né, adentrando aí na nossa sala virtual. Quem for corajoso, ligue sua câmera. Vamos fazer o nosso último print aí na sala de aula e vamos torcer para que ano que vem nós possamos estar firmes e fortes aí, presencial na UFPA. Tá? Então, assim, o meu sonho é que até junho alguma vacina dê certo. Não tomem primeiro, deixa primeiro ver a reação das pessoas, aí depois de um mês vocês vão lá. Os Estados Unidos deu certo, a vacina está aqui. Não vão tomando qualquer vacina. Então, esperem aí. Quando vier a vacina aí, Bolsonaro tomou, deu certo, pode tomar, certo? Se o presidente tomou e deu certo, então a gente pode tomar também, certo? Então, pessoal, eu desejo sucesso para vocês, tá? Na continuação aí dos estudos. Tudo de bom para vocês. Qualquer coisa aí, todo mundo tem meu WhatsApp, tá no plano de ensino. Depois que eu colocar todos os trabalhos na plataforma, vocês podem baixar os trabalhos e montar uma biblioteca virtual aí para vocês, no HD, no pendrive, só de programação, porque o nosso futuro a gente nunca sabe. Às vezes a gente planeja... Sabe aquela palavra na Bíblia que diz que a gente planeja um caminho, mas no final é Deus que
sonda nossos corações e que conhece nossos caminhos. Então, você planeja uma coisa para a sua vida e às vezes acontece outra. Por exemplo, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu lembro que eu estava desempregado uma certa vez e uma faculdade me chamou para dar aula de programação para o curso de ciência da computação. E, pô, eu sou engenheira civil, entendeu? Então, a gente nunca sabe o que nos reserva lá na frente. Então, vocês têm que aproveitar o máximo da universidade para aprender mesmo. E vocês vão ver que a partir de agora não existe mais isso, não existe mais aquele conceito que vocês estavam acostumados do ensino médio, do professor ficar lá passando exercício, você resolvendo. Não, você busca muita coisa sozinho. E nesse trabalho eu pude ver que mesmo vocês estando no primeiro período, vocês se superaram, vocês estão de parabéns. Eu fiquei realmente muito satisfeita, tá bom? Então, nós vamos encerrar a nossa aula. Agradeço a vocês, desejo boas festas, tudo de bom para vocês, tá bom, pessoal? Qualquer coisa aí, estamos aqui, tá? Professora, também gostaria de agradecer a senhora e desejar um bom fim de ano para a senhora também. Obrigada. Boa festa para a senhora também, professora. Olha, quando eu falei que o Bolsonaro era brincadeira, tá? Se vocês verem que está dando certo, a vacina pode Não, tomar. a gente acredita, professora. Ele tomar, tá bom. Então tá, pessoal. Quem quiser sair, pode sair, fique à vontade, tá? Encerramos já. Tchau, professora. Até a próxima. Tchau, professora. Até a próxima disciplina.